boas-vindas a todos os que estão a chegar a esta sessão número 12 do Seminário Internacional de Estudos Globais. E antes de apresentar o nosso conferencista, tenho muito a agradecer a disponibilidade para hoje nos brindar com a conferência deste seminário. Nós costumamos fazer nestes seminários o chamado 2 minutos de poesia. E então um dos nossos doutorandos, que hoje está escalado para ler hoje a poesia de abertura, vai fazê-lo agora como intervenção preliminar a este seminário. E então dou a palavra ao Carlos Adão para ele ler a poesia de hoje. Muito bom dia daqui, boa tarde a todos. Está em Nova Iorque ou em Portugal? Em Nova Iorque. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado, Sr. Professor. A palavra é a sua. Eu selecionei e propus um poema da Ana Luísa Amaral, que venceu este ano o prémio Virgílio Ferreira, da Universidade de Évora, que se enquadra na temática dos estudos globais e hoje relacionado também com a Grécia e com a Antiguidade e o Mediterrâneo. Chama-se Prece no Mediterrâneo. Em vez de peixe, Senhor, dai-nos a paz. Um mar que seja de ondas inocentes. E, chegados à areia, gente que veja com o coração de ver. Vozes que nos aceitem. É tão dura a viagem e até a espuma fere e ferve. E de tão alta, cega. Durante a travessia. Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez, que as rochas sejam longe, que o vento se aquiete e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, sabia bem, Senhor, um pão macio e um peixe pode ser do mar, que também é nosso. Muito obrigado. Fantástico. Sim, senhor. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Então, assim, depois deste momento poético tão belo, vamos iniciar então a nossa conferência, que terá nesta primeira parte. Como sabemos, esta sessão tem duas partes. A primeira parte contaremos com a conferência do Sr. Professor Delfim Leão, que é vice-reitor da Universidade de Coimbra e é um grande especialista muito conhecido na área dos estudos clássicos, onde tem uma obra considerável e muito citada a nível internacional, e há pouco tempo também editou uma obra realmente que trata do tema que aqui vai tratar, que é as dinâmicas globais, sobre as dinâmicas globais do mundo clássico. E o professor Delfim Leão tem um trajeto de liderança académica e de produção científica que para todos nós é um exemplo e uma inspiração, e agradecemos muito a sua disponibilidade para partilhar o seu saber aqui conosco à luz no quadro deste tema, dinâmicas globais da Antiguidade Clássica, o Polités e o Cosmopolités. E depois, na sequência da sua conferência, teremos o Sr. Professor André Simões, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como é habitual, fará durante 10 minutos o comentário crítico da conferência do professor Delfim Leão, agradecendo também, então, ao professor André Simões a disponibilidade para também enriquecer o nosso seminário. E a partir das 5, depois haverá um pequeno espaço de debate, onde todos podemos também intervir, fazer alguma questão, e a partir das 5 da tarde teremos a apresentação do primeiro livro da coleção de estudos globais e contaremos com a apresentação, a conferência do Sr. Professor Paulo Ferreira da Cunha, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que já está cá conosco e que aceitou amavelmente fazer então a apresentação desta nova coleção, e depois também teremos talvez mais alguns colegas diretores da coleção, também dirão mais algumas palavras até às 6 da tarde, na sequência da conferência do professor Paulo Ferreira da Cunha. Portanto, a todos agradeço a disponibilidade para participar deste seminário, agradeço a quem está presente a assistir à distância, em especial os doutorandos
do programa de doutoramento em Gestores Globais, os professores também no nosso doutoramento e todos aqueles que quiseram participar, dado que este é um seminário aberto a todos os interessados. Muito bem, assim sendo, agora tenho muito gosto em dar a palavra ao professor Delfim Leão e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelos seus imensos afazeres que tem académicos para então fazer esta conferência que nós ouviremos com muito interesse. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco. É a mim que cabe, obviamente, agradecer a gentileza, enfim, e a honra de poder falar perante esta plateia, em particular neste doutoramento, no âmbito deste doutoramento, que aborda um tema que realmente me é muito caro e que, enfim, consegue realmente esta proeza notável de juntar quase 3 páginas de Zoom, enfim, o que dá, enfim, não sei quantas pessoas estarão, 54, enfim, um bocadinho acima das 2, muita gente que, digamos, numa tarde chuvosa de fevereiro, para ouvir falar destas coisas, enfim, da antiguidade clássica, que se entendem melhor, provavelmente, numa tarde estival, à volta, enfim, de um bom copo de vinho, para fazer como os gregos, misturado com água, enfim, não para estragar o vinho, pelo menos essa não era a ideia, era essencialmente para prolongar o prazer da conversa, da discussão, sem haver o risco dela descambar para o descontrolo do banquete, não é? O banquete, essa palavra que os gregos diziam como symposion e que, como sabem bem, assenta precisamente nesta ideia da partilha da bebida. Beber em conjunto é o que significa, precisamente porque a partilha da bebida tinha, digamos, nesta cultura e aquilo a que lhe estava associado, um peso muito, muito grande. Antes de começar, eu gostaria, obviamente, de agradecer o convite, começando, obviamente, pelo Dr. José Eduardo Franco, enfim, que tem sido o meu interlocutor mais intenso sobre estas matérias, enfim, com o qual tenho muito gosto, de facto, em colaborar, mas juntando nesta saudação inicial, ou destacando, se me fosse permitido, também outras 2 pessoas, para já, o próprio Dr. João Caetano e o Dr. Oliveira Martins, precisamente porque distribuem entre si a coordenação desta série, que hoje o Sr. Professor Paulo Ferreira da Cunha gentilmente nos irá apresentar. É uma série, enfim, que quiseram que saísse na imprensa da Universidade de Coimbra, enfim, não precisava de sair, mas até isso é um gesto interessante de globalização, de saída, digamos, daquilo que é, eventualmente, alguma zona de conforto, mas eu que assisti desde o início, enfim, à gênese da ideia, a forma como ela foi sendo apresentada e maturada, posso dizer, sem entrar, enfim, em mais pormenores, que me agradou muito a evolução que teve, não é? A preocupação de abertura a um público, digamos, a cientistas, a investigadores provindos de outras zonas, de outras geografias, de outras sensibilidades, e também a preocupação em adotar desde cedo, enfim, formas de trabalho do ponto de vista do acompanhamento científico que claramente valorizam e enobrecem uma série com as características que se pretende ter, de forma que permitam-me que dirija aos 3 este cumprimento, enfim, inicial. Vejo que pelo menos o meu amigo João Caetano está cá, temos-nos encontrado muitas vezes também nestas questões das edições, sobretudo por causa da Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior, de que ele é agora, enfim, o presidente da direção desde há vários anos e que tem feito um trabalho, de resto, notável. Permita-me também que nestes cumprimentos iniciais, enfim, dirija uma saudação, como fui fazendo já ao professor Paulo Ferreira da Cunha, enfim, porque pela honra que nos dá na apresentação, eu sou parte implicada no sentido, também, embora seja um filho menor, porque realmente ele é filho antes de mais de quem coordenou, de quem fez os trabalhos, mas o lançamento de uma série e de um livro com o qual nós temos algum tipo de relação é sempre um momento marcante. E o primeiro leitor global, que é quem apresenta realmente, é também o primeiro censor, no sentido de, ou recensor, aquele que, pela primeira vez, enfim, faz passar pelo crivo do seu conhecimento, da sua sensibilidade, o contributo que foi dado. E, finalmente, ao meu colega e amigo Dr. André Simões, enfim, a quem agradeço a gentileza, enfim, grande de não apenas estar aqui, mas de se dispor depois, enfim, a aproveitar o sumo, se algum sumo houver, daquilo que vou dizer para o partilhar. E, naturalmente, a todos aqueles que, de facto, com a sua generosidade, nos acompanham hoje. Quando se ponderou esta questão, digamos,
falei ao Dr. José Eduardo Franco da possibilidade de não dar uma conferência formal, ou seja, daquelas que nós lemos, enfim, com todo um esforço de demonstração filológica complexo e erudita, enfim, porque imagino que na plateia não haja muitos classicistas, enfim, talvez muitas pessoas que gostem da Grécia, e fomos de resto brindados por um poema que nos remete também para esse imaginário, mas, enfim, talvez não seja a preocupação das pessoas, enfim, este imaginário não seja a sua preocupação maior enquanto investigadores. E, portanto, parecer-nos talvez mais útil fazer aquilo que seja uma apresentação global deste tema. Que sentido faz falar de globalização para a antiguidade clássica, e em particular daquela sobre a qual eu me propunha discorrer um pouco mais, que era a antiguidade grega. Antes de mais, se a aplicação do conceito é legítima, porque podemos discutir a sua legitimidade ou não aplicada a este passado mais remoto, enfim, e depois a ser legítima, como eu penso, enfim, que será, de que forma é que o conceito se reveste, enfim, porque é que ele é uma, digamos, nos permite fazer uma abordagem conceptual frutífera quando aplicado também à antiguidade. E devo dizer que a gênese de um pequeno livro que eu escrevi precisamente sobre isto, que o Dr. José Eduardo Franco teve a gentileza de evocar em 2012, precisamente sobre a globalização no mundo antigo, do polites ao cosmopolites. A gênese desse livro, enfim, todos os livros têm uma história, já diziam os antigos, habent sua fata libelli, né? Os livrinhos, ou os livros têm os seus destinos, as suas motivações, algo que, enfim, as pequenas obsessões que os motivam. E realmente eu devo dizer que neste livro em concreto, a motivação até é um contexto académico, não, talvez um bocadinho invulgar, tem que ver com o momento em que estávamos a discutir em conselho científico as reformulações de cadeiras dos planos curriculares. Enfim, como sabem todos aqueles que já se envolveram nessas aventuras, é realmente um processo um tanto penoso, porque, enfim, se entra numa esgrima de argumentos, de áreas, enfim, todos que pretendem, de certa forma, garantir um pequeno lugar ao sol e, com frequência, enfim, por um lado, há debates interessantes também que se instalam, mas por vezes nem sempre é assim. E recordo-me de, quando estávamos a discutir a natureza de uma cadeira transversal, eu ter defendido precisamente o tópico da globalização aplicada ao mundo antigo. E um dos meus interlocutores, um colega, enfim, discordava profundamente desta minha abordagem, dizia que não fazia qualquer sentido, até porque a noção de globalização tem na sua base etimológica a ideia de globos, enfim, de globo, de algo que é redondo, e, portanto, nem bateria certo com a concepção de terra que, enfim, então existiria. Enfim, não entrando, apesar de tudo, nesse debate, que foi interessante na altura, enfim, eu procurei usar os meus argumentos, mas, enfim, não satisfeito com isto, pensei que poderia ser uma boa motivação para, já agora, até porque a cadeira foi aprovado o conteúdo programático, já agora refletir sobre ele mais profundamente e escrever um livro, ou seja, tentar transformar estas pequenas obsessões numa abordagem mais sistemática. E realmente aquilo sobre o qual também costumo falar com frequência nas aulas, é evidente que o que nós entendemos por globalização no ano de 2021, enfim, no século XXI, não é seguramente aquilo que se poderia entender por globalização, enfim, no século XX, na época dos descobrimentos, durante o Império Romano, ou no período que eu vou abordar mais em particular, na transição da época clássica para a época helenística. Seguramente que não é a mesma coisa em termos da realidade que é abarcada por essa designação. E seguramente que para aqueles entre nós que forem vivos daqui a 100 anos, não é? Provavelmente seremos todos, já com, enfim, algumas partes biónicas que foram, entretanto, acrescentadas. Enfim, a noção de globalização, de mobilidade, do espaço, enfim, que nós abarcamos por esse conceito, provavelmente ter-se-á alterado. Talvez se alongue a Marte, se alongue a outros espaços. Mas há uma coisa que não se altera em todos estes parâmetros, digo eu, que é a relação entre a nossa consciência de inserção numa realidade mais local, mais próxima, e aquilo que é a nossa consciência de inserção numa realidade mais ampla. E é precisamente nesta dinâmica entre o local e aquilo que é mais amplo, que pode ser global, que efetivamente eu entendo que
o conceito de globalização ou de mundialização, se preferirem, pode ser aplicado à antiguidade. Ou até, já agora, se quisermos utilizar o termo que os gregos usavam também, que na verdade é um particípio passado, derivado do verbo que significa habitar, oikeo, ou oikein, e que está a classificar um substantivo ge, que significa terra, ge oikumene, que significa a terra habitada, algo que na verdade se estendia, cuja importância, cuja influência se estendia a toda a terra habitada. Ora, precisamente esta ideia de terra habitada, que na verdade tem alguma, digamos, alguma utilização feliz, digamos, ou fecunda, sobretudo no universo religioso, é daqui que vem, como é conhecido, o termo ecumenismo, portanto, um tipo de apelo ao diálogo religioso a toda a terra habitada, portanto, em globalizador, se quisermos, não é? Mas que, na verdade, nós encontramos aplicado, sobretudo, esta transição da época clássica do universo da polis para a época helenística, o universo, se quisermos dizer, da cosmópolis. E, em particular, para caracterizar a ação de alguém que, tendo nascido na época clássica, e, na verdade, morrido ainda durante o período da época clássica, marcou profundamente essa transição. E falo de uma figura bem conhecida, que é de Alexandre, enfim, intitulado Alexandre Magno, ou Alexandre, enfim, soberano da Macedónia, filho de Filipe II. E precisamente porque a ação de Alexandre, enfim, sendo um grego, até um grego de segunda, porque quando comparado com os gregos, enfim, de Atenas ou de Esparta, já que a Macedónia era considerada uma zona um bocadinho limítrofe dentro daquilo que era a Hélade, realmente assumiu, provavelmente por pragmatismo político, eventualmente também por convicção, aquilo que seria um plano que o pai já tinha, Filipe II, antes de ser morto, que era de conduzir os gregos numa grande coligação contra o inimigo tradicional. E o inimigo tradicional dos gregos eram os outros. Aqui que vêm as dinâmicas da alteridade, não é? Precisamente como é que o local, a polis e um bocadinho expandida, a Grécia, se relaciona com aqueles que estão fora desse espaço, que é, antes de mais, um espaço cultural. É também um espaço físico, geográfico, mas é, sobretudo, um espaço cultural. E aqueles que estão de fora são aqueles que não partilham, a começar, não começam por partilhar a própria língua. E daí que sejam designados de bárbaros, não é? Quem estudou um pouco de grego sabe que é uma palavra de origem onomatopaica, não é? Bárbaros é aqueles que falam uma língua que não se entende, parece bárbara. O que é que ele está ali a dizer? A falar com uma batata quente na boca, dizemos nós, não é? Não se percebe o que está a dizer. E daí que o primeiro sinal dessa barbárie é ter uma língua que, na verdade, não é conotada com a própria noção de cultura, de desenvolvimento civilizacional maior. Agora, aquilo que foi muito interessante na atuação de Alexandre, e eu voltarei daqui a pouco a essa questão, é que ele, na verdade, começou essa campanha contra os persas, contra o inimigo tradicional dos gregos, por pragmatismo político, porque realmente o domínio da Macedónia sobre os outros gregos não era um domínio real, era um domínio efetivo, mas era um domínio imposto, não era visto como uma coligação voluntária. E um dos objetivos de Alexandre, como de resto o pai dele, antes, Filipe, era, enfim, no fundo, dar expressão prática àquela velha máxima, que é, se nós não nos conseguimos unir por um objetivo comum, então que nos unamos ao menos por um inimigo comum. E, portanto, uma forma de unir os gregos e aqueles, enfim, gregos, digamos, do limítrofe seria juntá-los para combaterem um inimigo comum. Quando estivessem envolvidos nesse projeto, não se lembrariam das dissensões, ou não lhes dariam tanto peso às dissensões mais locais. E de resto, de facto, ele foi bem sucedido nessa campanha, como sabem, não é? Rapidamente conseguiu, enfim, conquistar o Império Persa, chegou inclusive até à Índia, digamos, nas suas incursões, um império realmente enorme, muito grande. Ele manteve enquanto foi vivo, ele morreu muito jovem, com 30 e poucos anos, como é sabido, e talvez não fosse capaz de mantê-lo unido durante tanto tempo, né? Porque realmente era difícil. Embora se diga que dentro do sonho de Alexandre estivesse a ideia de expandir esse mesmo império para Ocidente, portanto, chegando até às colinas de Héracles, ou seja, até aos estreitos de Gibraltar, e no fundo tendo um império que corresponderia àquilo que, na perspectiva dos antigos,
dava expressão à ideia da Terra habitada, esse tal universo que era então conhecido. E que se nós formos ver, por exemplo, mapas da Antiguidade, é claramente um universo organizado à volta desse mar interior, o Mediterrâneo, não é? Também foi no poema inicial. O Mediterrâneo é precisamente esse universo, ou digamos, é o espaço de navegação, de contacto e de afirmação do universo que se organiza à sua volta, não é? E aquilo que de facto os romanos depois irão cumprir é, no fundo, conquistar e marcar durante um período muito alargado todo esse período. Mas a essência, digamos, da minha proposta até não seria tanto ir para aí, porque, como digo, com facilidade me poderia perder no próprio entusiasmo que estas matérias me inspiram, mas era começar um pouco antes. Se há pouco sugeri que a época helenística era da cosmópolis, ou se quisermos utilizar um termo mais conhecido, do cosmopolitismo, vale a pena pensar se é o espaço da cosmópolis o termo a partir do qual ela deriva a polis. E a junção dos dois, polis e cosmos, ou seja, polis, que é a cidade-estado, e cosmos, que é obviamente o universo. Então, o que é afinal a cosmópolis? É uma polis universal. É uma polis, enfim, que já não está comprometida com as realidades meramente locais. É isso que faz a polis. A polis em que a cidade, na verdade, funciona como um Estado independente. E não esqueçamos que na Grécia Antiga havia centenas de polis independentes. Obviamente, a maioria delas sem grande importância do ponto de vista militar, político, económico e estratégico, enfim, porque estavam polarizadas à volta de grandes polis, como era o caso de Atenas e Esparta, para falar daquelas que são as mais importantes. Mas havia muitas outras e todas elas funcionavam como um Estado independente. Tanto que, se um cidadão de plenos direitos saísse de uma polis e fosse para outra, ele, na polis de origem, era um cidadão de plenos direitos, mas na outra, que podia ficar a poucos quilómetros de distância, já seria um estrangeiro. E, na melhor das hipóteses, se decidisse ficar lá, só poderia fazê-lo na qualidade de meteco, ou seja, de estrangeiro com autorização de residência, mas com amplas limitações aos seus direitos de cidadania. Ou seja, era como que mudar de um país para outro, por exemplo, antes da União Europeia. Aliás, é extremamente interessante que a própria União Europeia, as crises de crescimento que dela derivam, etc., coloca questões do ponto de vista jurídico, da concepção de cidadania, que eram muito semelhantes àquelas que viveram os gregos quando se juntaram, enfim, não por vontade própria, numa unidade mais ampla que eram os reinos helenísticos. Como manter a independência local, que nós diríamos nacional, não é? Que eles diziam independência da polis, que era realmente a ação ao nível mais local, e harmonizar isso com uma clara dependência do ponto de vista político, administrativo e militar, enfim, até financeiro, da figura central do governo, que era o rei, digamos, dos reinados helenísticos, não é? E que nós identificamos com Bruxelas, digamos, essa entidade um bocadinho cinzenta, que é responsável por tudo o que nos acontece de mal, sendo que, tirando os momentos em que naturalmente despejam dinheiro sobre os nossos problemas, enquanto aquilo que é genuíno, próprio e que valeria a pena preservar, se mantém ao nível local. Precisamente esta dinâmica entre o local e o mais amplo mantém-se em muitas realizações e, de facto, caracterizou também a antiguidade. E um aspecto talvez interessantíssimo é que realmente, quando nós falamos de política, grande parte da teorização e, antes de mais, o próprio conceito em si, tem que ver com essa noção base de polis, porque afinal o que é a política? É um adjetivo derivado precisamente desse substantivo polis, que significa as coisas que dizem respeito à polis, à cidade-estado, ou seja, tudo o que é do interesse dessa cidade-estado e entendendo por polis, precisamente, também aquele interesse que é um interesse comum, partilhado, não é? Em que o indivíduo se anula nos seus interesses, precisamente para se poder dedicar a esse bem comum. E é por isso muito interessante que, associada à ideia de polis, nós temos o conceito de cidadão, polites, em grego, não é? Daí que fosse uma das propostas feitas. E de que eu fizesse esse contraponto, que é, se da polis nós passamos para a cosmópolis,
digamos, para um universo globalizado, se quisermos, pelo menos com uma amplidão muito mais ampla, não é? Uma amplidão muito mais vasta, desculpem a redundância. Então, como conceber que nós passemos do cidadão dessa unidade pequena, local, o polites, para aquela unidade mais ampla, o cosmopolites, que nós vemos marcado com um aspecto positivo. Por isso é que quando se diz de alguém que tem um ambiente cosmopolita, a pessoa tem uma natureza cosmopolita, ou uma cidade, enfim, tem um ambiente cosmopolita, nós estamos a acentuar precisamente esta capacidade que se tem de permeabilidade àquilo que é exterior, de inclusão, não é? De concitar um conjunto de sensibilidades, enfim, de influências, de perspectivas diferentes. E por isso opondo, mesmo que não o dizendo, a um tipo de abordagem mais conservadora e mais arraigada, digamos, em tradições, digamos, de certa forma, locais, regionais. Não é? Portanto, são conceitos que ainda com os quais nós laboramos e ajustamos a nossa forma de pensar também. Mas aquilo que de facto distinguia a polis e por extensão o polites, o cidadão, era precisamente esta identificação plena com o bem comum, ou pelo menos idealmente deveria ser assim, na prática não era exatamente assim, com o bem comum que era colocado à frente, digamos, daquilo que fosse o interesse particular. Isto é muito interessante, este conceito, porque em grego os interesses particulares disse pelo termo to idion, o que é próprio, o que é particular, não é? No plural está idia. E daqui vem também um substantivo que todos conhecem, mesmo que não saibam grego, e identificarão facilmente o sentido. Vem o adjetivo idiotes. Idiotes. Daqui vem a palavra idiota. Chamar alguém idiota não é propriamente um elogio, enfim, mesmo sendo benévolo, não creio que seja um elogio. Mas quando surgiu a palavra na Grécia Antiga, realmente não tinha esta conotação negativa. Um idiotes é alguém que se interessa pelos seus interesses particulares. Basicamente é assim, é o cidadão enquanto alguém empenhado na gestão da sua casa, dos seus interesses particulares. Isso é o idiotes. O idiotes coincide com o polites, com o cidadão, quando na verdade está ao serviço da polis, da causa comum. Então, quando é que o idiotes ganha uma conotação negativa? Este é um processo que nós vimos acontecer na Grécia Antiga, sobretudo à medida que a polis perde, digamos, a energia que a caracterizava, não é? O idiotes ganha conotação negativa quando perde este equilíbrio também, que é o equilíbrio entre eu zelar pelos meus interesses particulares, mas não deixar que isso se sobreponha ao interesse comum, ao to koinon, àquilo que é comum, não é? Que é o interesse comum e que representa precisamente a ideia da polis enquanto projeção, digamos, superior daquilo que é o universo do oikos, digamos, do espaço particular de cada um. Ora, quando é que isso acontece? Realmente poderia acontecer em qualquer altura, mas do ponto de vista da expressão, digamos, uma tendência de fundo, que nós detectamos-la precisamente a partir dos finais do século V a.C., depois da Guerra do Peloponeso, da crise da democracia. Enfim, a democracia resistiu durante, enfim, muito tempo. Claramente era o regime político mais característico de Atenas, por isso resistiu cerca de 2 séculos, mas o século IV foi já marcado por saudosismo dos tempos de antanho, dos tempos do passado, e a sensação de que estava a avançar para uma falência do sistema. E entre os sinais da falência do sistema está precisamente a perda da virtude, por assim dizer, que deveria caracterizar os verdadeiros politei, os cidadãos, que de bom grado, enfim, deixavam os interesses públicos para se dedicarem aos interesses particulares. E é aqui que progressivamente o termo idiotes ganha esta conotação negativa. É idiota porque não respeita o equilíbrio que deveria existir em sociedade. E esse sentido, maioritariamente, transitou para o uso que nós fazemos dele na Antiguidade. E isto liga-se aqui a outros aspectos. Se nós estivéssemos a fazer aqui a história da época arcaica, da época clássica gregas, veríamos que, sobretudo na época arcaica, uma das coisas que marcou a evolução da polis foi a conquista de direitos básicos como este. Direito a participar na vida política, na gestão da polis, digamos, da sua administração, na administração da justiça, em particular, nos órgãos de governo, quer coletivos, quer, enfim, mais restritos, no direito de combater pela polis, porque reparem este aspecto interessante, combater pela polis como um soldado
era uma obrigação, mas era também um direito exclusivo dos cidadãos. Só se alargava a outras pessoas em caso de necessidade. A metecos, por exemplo, quando havia falta de homens, ou no caso, por exemplo, de Esparta, ou os ilotas, que eram aqueles servos que eram usados, enfim, como carne para canhão. Se houvesse canhões na altura, não havia, porque não eram profissionais, digamos, a combater, mas eram necessários como força de combate. Mas era claramente algo que marcava o ser cidadão. Ora, qual é a grande mudança, por exemplo, que nós assistimos na transição para a decadência, ou marcas da decadência da polis? É quando o cidadão acha que é mais interessante pagar a quem bata por ele, em lugar de enfrentar o inimigo, de defender a pátria. O ideal de morrer pela pátria em sua defesa, pronto, esse ideal que nós encontramos tantas vezes expresso, naturalmente que perde importância. Então, eu estou disposto a pagar a quem combata por mim. E por isso não se surpreende que ao longo do século IV nós encontremos, enfim, um avanço progressivo e cada vez maior da figura dos mercenários. Ora, o mercenário combate por natureza por quem lhe paga. Não combate por um ideal, não combate pela ideia de pátria. Combate por quem lhe pagar, enquanto pagar. E se outro pagar mais, não tem nenhum problema em mudar de campo, porque realmente a essência, digamos, daquilo por que combate não é um ideal, é apenas um interesse. E realmente as figuras dos mercenários que sempre existiram, e por exemplo, era uma das razões da fragilidade dos exércitos persas. Os exércitos persas baseavam-se demasiado em forças mercenárias, que naturalmente para já eram heterogéneas na forma como combatiam, não tinham, digamos, a coesão dos exércitos gregos, e, digamos, podiam também com facilidade mudar de campo. Aliás, há um outro aspecto interessante, por exemplo, quem estuda a filosofia e está habituado a ver, enfim, a forma negativa como, por exemplo, os sofistas são caracterizados na obra de Platão. Porquê? Porque realmente eram pessoas que se dedicavam à sabedoria, sem dúvida, o faziam de uma forma notável, mas faziam-no enquanto profissão, ou seja, faziam-no extraindo desse ensino um rendimento. E reparem que o próprio termo em grego mostra isso claramente, porque sophos e sophia significa sabedoria, mas depois o sufixo tes mostra alguém que é profissional, por assim dizer, dessa área, né? Que se assume como profissional da sabedoria, vendendo-a. Ora, precisamente, a cidadania grega era, por natureza, estranha, era adversa à ideia de aspectos centrais do ser grego darem dinheiro, não é? E daí que o ensino estivesse entre eles. Portanto, o ensino estava tipicamente entregue até a escravos, enfim, que bem instruídos, enfim, que davam formação, mas a este nível superior realmente não se deveria pagar. Por isso é que os sofistas são uma espécie de sintoma um bocadinho anómalo da democracia grega, não é? Eles vinham de várias cidades gregas, enfim, até maioritariamente vinham de fora, mas passavam todos, enfim, mais tarde ou mais cedo, por Atenas, atraídos pelas potencialidades que a democracia lhe dava e, sobretudo, a capacidade essencial que era falar em público, convencer. Esta técnica retórica que eles usavam também na técnica retórica, capacidade de convencer, enfim, aliada à capacidade dialética também, que é essencial num regime democrático, porque estamos a falar de uma democracia direta, em que falar em público era essencial para se obter os resultados que se pretendia. Mas a contradição do sistema é que, estando eles atraídos pela essência do regime democrático, por outro lado, faziam-se pagar de forma muito cara, o que significa que apenas os mais ricos poderiam chegar, digamos, a esse tipo de formação. É daí que um aspecto que Platão não perdoa, não é? Mas que poderíamos ver aplicadas a outras áreas, por exemplo, a atividade política, em princípio, não deveria ser paga, deveria ser gratuita. Por isso é que nós encontramos, na fase inicial da polis, são essencialmente os aristocratas que se dedicam a essas funções. Nem digo atividade, porque não era visto como uma atividade. Digamos, à função de governo da cidade. E, igualmente, à defesa da cidade também. Porque o poderiam fazer sem precisarem disso para viver, porque tinham outras formas de rendimento. Mas quando avançou o regime democrático, foi havendo permeabilidade crescente a outras camadas da população a isso. Mas para que um cidadão comum pudesse, por exemplo, servir enquanto juiz nos tribunais da Elieia, ou participar nas reuniões da eclesia, da Assembleia, ou, digamos, no Conselho dos 500, para preparar as ações para a Assembleia,
para falar apenas de alguns dos órgãos mais principais, ele tinha de abandonar os seus campos, o seu ofício, e ir, digamos, para a cidade, se lá não estivesse. Então, para garantir um rendimento, era necessário pagar-lhes alguma coisa. E essa foi uma das medidas de Péricles, de resto considerada uma marca da democracia radical. Por isso é que quando havia golpes contra a democracia, era uma das primeiras coisas que se eliminava. Isso e a tiragem à sorte, porque eram considerados marcas tipicamente da democracia radical. E que medida foi essa? Foi o pagamento de um salário, ou se quiserem, de um subsídio per diem, para aquelas alturas em que o cidadão comum estivesse ao serviço da polis, sobretudo em algumas funções, nomeadamente nos tribunais e no conselho. Isso dizia-se em grego mistos. Ora, mas isso foi entendido como o início da corrupção do sistema democrático. E aquilo que vemos depois a acontecer, depois à medida que a polis vai perdendo, digamos, essa chama interior que a alimentava, é que o cidadão comum, o idiotes, realmente se interessa cada vez menos pela política, pela causa pública. E prefere que ela fique nas mãos, ou deixa que ela fique nas mãos, daqueles que veem isso como uma profissão. E por isso é que nós assistimos ao longo da época, no final da época clássica e na transição para a época helenística, a um processo de profissionalização em várias áreas. Eu destaco apenas 3. A área política, ou seja, nós vemos os políticos que fazem vida da política, e isso realmente não era distintivo do sistema da polis. O sistema da polis é que nós fôssemos governantes e governados à vez. E, portanto, perante a lei éramos iguais. Agora, eu sou estratego, mas daqui a um ano era substituído nessas funções. Não fazia carreira disso, e muito menos uma carreira paga. Mas esse fenómeno acentua-se ao longo da época helenística. Ao final da época clássica e início da época helenística. A mesma coisa em relação, como dizíamos há bocado, do combater a atividade militar. Deixou de ser apenas um direito exclusivo pelo qual se batalhou para conquistar o direito de defender a pátria, porque obviamente defender a pátria significava ter capacidade de intervenção na vida política, etc., e passou a ser uma obrigação de que as pessoas preferiam pagar a quem as desempenhasse por eles. O outro tem que ver, enfim, é algo que é concomitante destas decisões, e que é a especialização financeira. Digamos, os primeiros assomos aquilo que viria a ser o peso que os ministros das finanças têm nas modernas democracias, não é? Porque tudo isto custa dinheiro, não é? E é preciso arranjar forma de o sustentar. E realmente a área financeira, para a qual, curiosamente, mesmo o regime democrático nunca escolheu pessoas à sorte, era dos poucos cargos em que havia uma designação, porque havia esta percepção de que era arriscado deixar isto na mão de um qualquer, mas houve uma especialização crescente. Por isso é que, por exemplo, nós assistimos finais da época clássica, a transição para a época helenística, a um aperfeiçoamento, a um desenvolvimento, por exemplo, dos mecanismos de empréstimo financeiro, digamos, dos seguros de risco, por exemplo, né, baseados em negócios arriscados, etc., porque realmente o processo foi tornando mais complexo. Ora, isto de facto anuncia a transição para este universo do cosmopolites. A polis estava em falência, são muito frequentes ao longo do século IV os apelos a recuperar a força do passado, estes heróis, enfim, Drácon, Solon, Péricles, enfim, Milcíades, por aí adiante, que ilustram a grandeza do passado, pensando no caso ateniense, enfim, no caso grego, de outra cidade seriam outras figuras, mas são apelos, de certa forma, condenados ao fracasso. Basta ler, por exemplo, a obra de Isócrates, de Demóstenes, e percebemos isso muito bem. Ao fracasso porque os tempos mudaram. E realmente os tempos o que é que indicavam? Foram tempos em que o sistema da polis começou a entrar em falência progressiva e abriu caminho a que outras forças, enfim, ganhassem terreno. Houve várias tentativas de hegemonia ao longo desse período. Aquela que ganhou um peso maior, que foi mais bem sucedida, foi de facto da Macedónia, não é? O reino da Macedónia, primeiro com Filipe II, através, sobretudo, enfim, numa fase inicial de ações diplomáticas e militares, mas enfim com uma intensidade, apesar de tudo, controlada, nomeadamente na chamada Liga de Delfos, ou a Liga ou a Simaquia de Delfos, era entendida como uma espécie quase de Nações Unidas da Antiguidade, não é? Representava o centro religioso do mundo e havia um conjunto de cidades que tinha, por assim dizer, um posto, uma obrigação especial para o defender. Faz lembrar agora nas Nações Unidas os Estados que têm, digamos, um posicionamento especial, digamos, enquanto membros permanentes. E realmente,
começou a assistir a uma dificuldade de cidades como Atenas, Esparta e outras defenderem convenientemente o oráculo de Apolo de Delfos e aquilo que ele representava enquanto centro aglutinador da identidade grega. E, por exemplo, Filipe viu aí uma oportunidade para sair em defesa do oráculo e ganhar influência diplomática nos assuntos gregos, e quando a diplomacia não bastou, ele não hesitou em usar a força e, portanto, em dominar a Grécia pelas armas. É nesse contexto que figuras como Demóstenes, de que há pouco falei, acaba por ser morto, digamos, na fase final do século IV. E o próprio Filipe acabaria também por ser morto, e isso abriu caminho à subida ao poder de Alexandre, como há bocado diziam. Estou quase a terminar, a entrar nas considerações finais. Realmente a experiência que Alexandre tinha não era do sistema da posse, é porque a Macedónia, digamos, era um reino, tinha uma lógica, digamos, de governo distinta, bastante distinta daquilo que eram as típicas cidades gregas, mas tinha uma energia, sobretudo militar, e no caso uma energia pessoal, que claramente a Grécia já havia perdido. E isso faz dele, digamos, um chefe, primeiro um chefe natural, o conceito de hegemon, de chefe, que nós vemos muitas vezes também nos textos que se discutem nessa altura, é o chefe que se impõe antes de mais pela força, mas que depois consegue convencer, enfim, pelo seu gênio militar. E realmente Alexandre vai operar, enfim, não sabemos, é uma das dúvidas em relação a Alexandre, não é? Porque Alexandre há sempre esta dúvida, o que é histórico e o que é simplesmente a amplificação lendária, não é? Não é fácil tomar uma decisão em relação a isso, mas o que é que Alexandre fez? Realmente, ele, através do seu processo da conquista do Império Persa, não se limitou simplesmente depois de o conquistar a exercer sobre ele o seu domínio. Ele vai, na verdade, manter a essência dos costumes persas, até das pessoas que estavam no governo, e patrocinar ativamente, ao mais alto nível, um processo de fusão étnica e de fusão cultural. E realmente esta fusão é o que vai criar as condições para o surgimento da época helenística e para a emergência real desta noção de globalização na antiguidade, neste que estamos a falar, ou se quisermos, de um tipo de realidade política que se estendia já não apenas a uma cidade ou a um núcleo, mas a toda a terra habitada, a oikumene. E é, de facto, neste contexto que a noção de cosmopolites ganha relevância, até na própria filosofia, não é? Na filosofia. A ideia de que se passa a ser um cidadão do mundo, não de uma polis, mas um cidadão do mundo. E ao ser cidadão do mundo, isso na verdade é uma marca de liberdade de atuação. E explica-se porquê. Porque se eu for cidadão de uma polis apenas, ela obriga-me, porque espera de mim, dá-me direitos, mas espera que eu me empenhe nela, efetivamente, não é? Nas suas normas, nas suas convenções, mesmo quando elas podem ser questionadas, não é? Quando nós mudamos para outra polis. Mas numa realidade mais ampla, se eu for um cidadão desse cosmos, uma cosmópolis, a minha identidade fica mais diluída e liberta-me para os meus interesses mais particulares. E é por isso que, curiosamente, o universo da cosmópolis é um universo de mobilidade. Por exemplo, basta pensar na figura de São Paulo, se quisermos migrar, enfim, para um universo que, obviamente, é grego, é romano, enfim, e é judeu também, mas que beneficia precisamente desta facilidade de mobilidade, embora já na época cristã, que foi, de facto, criada pela atuação de Alexandre. E que realmente faz com que nós deixemos de estar tão conotados com um lugar em particular, com uma comunidade específica, e libertamos-nos para um relacionamento muito mais amplo. Por isso é que, e com isto termino, obviamente, mesmo do ponto de vista da literatura, da expressão literária, nós temos, por exemplo, como uma das expressões maiores do universo da polis, a tragédia grega. E dentro desta, se calhar, a tragédia de Ésquilo, de Sófocles, pela forma como apresenta em palco, em cena, coloca questões, assuntos que têm que ver com a humanidade, mas têm que ver também com uma polis em particular. E se formos, por exemplo, ao universo da comédia antiga, a comédia de Aristófanes, ainda é mais claro isso. É uma comédia política porque os problemas que são colocados são problemas da comunidade e de uma polis em particular. Mas quando, por exemplo, pegamos na chamada comédia de Menandro, a comédia nova,
vemos que os assuntos da comédia já não são a salvação da sociedade. É muito mais a noção de felicidade, a felicidade individual. O tema, digamos, desse tipo de produção é já o triângulo amoroso, não é? Os amores e desamores que unem duas pessoas, enfim, 1000 peripécias, até que finalmente conseguem a união final. Porquê? Porque aquilo que interessa ao público e a eles também já não é a salvação da cidade, mas mais o interesse particular. E não surpreende também que surja já nessa altura também uma expressão literária que fica, enfim, que seria a rainha ainda no nosso tempo, que é o romance, né? O romance assenta, curiosamente, digamos, numa ideia de mobilidade. Todos aqueles heróis e heroínas que fazem parte do universo recriado vivem 1000 aventuras, não numa cidade em particular, numa cidade-estado, vivem num espaço alargado, com as oportunidades e com digamos, as contradições que isso também representa. O universo da Cosmópolis liberta os cidadãos para o anonimato, neste sentido, não são obrigados a estar ligados na linha da frente da defesa da cidade, e isso liberta-os para um tipo de existência muito mais ampla. O que é que se perde no processo, né? O que é lost in translation? Neste caso, o que é que se perde nesse processo? Pois perde-se precisamente esta identificação clara daquilo com que nos é próximo, com o que é mais local, com os valores da polis, com a política nesse sentido mais intenso e puro do termo, e abandona-se isso, digamos, delegando em figuras que, melhor ou pior, decidem fazer viva disso. Mas fazem-no porque realmente o cidadão comum deixou de se interessar por isso. E um sintoma disso é que as cidades, que por causa do ideal de autonomia, de autossuficiência, tinham de se manter pequenas, como dizia Aristóteles, enfim, com 100 pessoas não há uma polis, com 100.000 também já não há polis, porque num caso não mantém autossuficiência, não tem ainda autossuficiência, no outro já não é capaz de a manter, mas abre caminho a que cidades, por exemplo, como Alexandria, sejam urbes que possam chegar aos milhões de habitantes, com uma dimensão, digamos, urbanística, geográfica, uma densidade demográfica que não seria realmente possível no universo da polis. E, portanto, esta dinâmica do local e do mais amplo, da polis, da cosmópolis, a consciência da globalização, digamos, da mundialização, realmente já existiu na antiguidade. Eu dei apenas um exemplo disto, obviamente. Qualquer império é uma experiência em si de mundialização também. Se é entendida hoje em dia de forma distinta, se-lo-á seguramente entendida de forma distinta daqui a 100 anos, mas talvez as questões de fundo, que têm a ver com a identidade, com a identificação com o grupo, com o nosso grau de envolvimento, não sejam assim tão distintas daquelas que outros viveram há uns séculos atrás. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem se me alonguei mais do que aquilo que desejaria. Muito obrigado, professor Delfim Leão, por esta magnífica conferência e por esta visão realmente que nos convenceu plenamente de que o mundo antigo já tinha uma experiência de globalização que nos pode dizer muito também ao que se passa nos nossos dias. E agora dou com muito gosto a palavra ao Sr. Professor André Simões, do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que também é um especialista na Antiguidade Clássica e que agora fará o comentário crítico. Sr. Professor André Simões, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria começar naturalmente por, além de cumprimentar toda a gente, por agradecer o convite que muito me honrou por parte do professor José Eduardo Franco e também naturalmente deixar um cumprimento caloroso ao meu colega e amigo, o professor Delfim Leão, que como sempre, como é seu timbre, nos presenteou aqui com uma conferência erudita, interessante e como sempre muito clara e muito informativa. E eu sinto-me quase diminuído e tímido no sentido etimológico da palavra, receoso de intervir sem mais do que algumas ideias que foram surgindo enquanto o Delfim falava. Nomeadamente, ocorreu-me a propósito da globalização e do aspecto integrativo que a globalização podia ter na antiguidade e pode também ter hoje,
ocorreu-me, por exemplo, o caso romano, que naturalmente é herdeira em grande medida do mundo grego, não é? Todos sabemos, mas há um caso em particular em que o mundo romano me parece que foge aos paradigmas gregos, que é no caso da escravatura, concretamente a libertação de escravos, e da integração desses escravos libertos na sociedade romana, com a concessão do direito de cidadania automático, desde que a libertação fosse formal. Eu lembro-me sempre, e o Delfim saberá isso muito melhor do que eu, porque me lembro sempre daquele passo do Satyricon, brilhantemente traduzido, para quem não o tem, quem não leu terá de o adquirir e ler, a tradução do meu colega Delfim Leão, do Satyricon de Petrónio, em que há precisamente um liberto, agora escapa-me a origem dele, mas que diz qualquer coisa deste género. Eu próprio me vendi como escravo para depois comprar a minha liberdade, porque prefiro ser livre um dia, o cidadão um dia, do que tributário a vida toda. É qualquer coisa assim, eu estou a citar de cor. E, portanto, há este aspecto muito interessante do mundo romano, que é a integração do outro, do estrangeiro, do bárbaros, daquele que fala barbar, mas que, ao ser liberto, de forma formal, passa a ser também um cidadão, enfim, eu ia dizer de pleno direito, mais ou menos, passa a ser um cidadão romano. Portanto, ocorreu-me essa reflexão, não sei se será abusiva, eu também não sei qual é o modelo que o professor José Eduardo Franco quer para este seminário, mas se o Delfim quiser responder não, reagir, até eu posso estar a dizer aqui um disparate muito grande. Ocorreu-me também, e o Delfim foi referindo estes aspectos, esta ideia da globalização iniciada por Alexandre, com a criação de a identificação, mais do que criação, de um inimigo comum, os persas, no sentido de conseguir obter uma unidade do mundo grego, e é impossível nós não nos lembrarmos ou não pensarmos que, de certa forma, a globalização que vivemos hoje, que para o bem e para o mal é uma globalização liderada pela civilização norte-americana, pelos Estados Unidos, é uma globalização que começa a surgir no pós-guerra, é um fenómeno que começa a surgir, sobretudo no pós-guerra, com força, com a criação ou a identificação de um inimigo comum do Ocidente, se quisermos, e aqui sem qualquer juízo de valor, que era o Bloco Soviético. E, portanto, os Estados Unidos agregando o Ocidente à sua volta com a identificação desse inimigo comum. Por outro lado, e eu não me queria alongar muito mais, porque já percebi também que estamos com o tempo um bocadinho apertado, e eu também confesso que a informação é tanta e o brilhantismo da reflexão é tanto que eu também acabo por não ter muito mais a acrescentar ou comentar, mas de facto sou muito sensível a este aspecto do cidadão que se anula perante a comunidade, perante a polis. E aqui, mais uma vez, ocorre-me o mundo romano. Eu sou mais de romanos do que de gregos, como devem ter percebido. E ocorre mais uma vez o mundo romano, e ocorre mais uma vez aquela idealização do herói romano, personificado em Enéas, que curiosamente é um troiano e que vem do mundo de influência grega. Mas, dizia eu, este herói romano, que é caracterizado por oposição ao herói homérico, portanto, não tanto o herói da época a que o Delfim se referia, mas o herói mais antigo, o herói homérico, que é um herói individualista, um herói que pretende, sobretudo, promover a sua glória pessoal, o seu valor pessoal de forma a atingir a glória, por oposição ao herói romano, Enéas, não é? Que não é romano, portanto, há este aspecto curioso, mas que é erigido em arquétipo do herói romano, que é o herói que se anula a si mesmo e aos seus interesses para o bem comum. E eu estou a pensar concretamente, dou um exemplo que todos terão presente, que é o caso do seu relacionamento com Dido, não é? Enéas, que trazia como missão fundar uma nova Troia, que haverá de ser a Roma, e que para ali em Cartago, e já tem uma cidade que está naquele momento a ser construída, e podia ficar ali, encontra uma mulher
está apaixonada por ele por ela está apaixonado, portanto é o ambiente ideal e, no entanto, é alertado pelos deuses de que a missão dele não é essa, o fatum dele não é esse, o fatum dele é criar uma nova pátria troiana e, portanto, ele abandona o seu interesse pessoal e abandona Dido com enfim, as consequências trágicas que todos conhecemos e dirige-se, mete-se ao caminho novamente para Roma, abdicando da sua felicidade pessoal no sentido de obter uma felicidade futura, por uma descendência futura que ele não conhece, numa cidade que ele não conhece e num império que ele não conhece, mas de que é a pedra basilar, não é? Passa aqui a redundância. E uma palavra final, esta sim final, para outra reflexão que tem que ver com esta profissionalização da política que o nosso orador fez referência e que acaba por redundar por vias travessas, não é, como se costuma dizer, também numa degradação da democracia ateniense. E eu às vezes receio que seja exatamente, receio, não sou só eu, não estou, como é óbvio, sozinho nisto, não é nada de novo que eu estou a dizer, mas penso sempre nisto, quando leio sobre o assunto, se não é de certa forma o que está a acontecer nas nossas sociedades, ou seja, esta ideia, esta profissionalização da política, que em si me parece ser uma coisa boa, porque permite selecionar de facto os melhores para governarem, em vez de ficarem nas empresas a receber salários 3 ou 4 vezes acima, se não leva também, por outro lado, a um divórcio entre o cidadão e a classe política e, por outro lado, naturalmente, abre o caminho aos populismos que acabam por minar e destruir a democracia. E com isto me fico. Espero não vos ter decepcionado com a brevidade e alguma vanidade do comentário e pronto. Assim, agradeço imenso ao professor André Simões, o seu importante contributo que enriqueceu e no diálogo então com a conferência do professor Delfim Leão. Naturalmente há aqui questões e claro que havia muito interesse em abrir às questões de quem está a participar. Todavia, não vamos poder abrir o debate porque, entretanto, já passou 1 hora e temos que passar para a sessão seguinte, convidando a todos a continuarem connosco na próxima sessão. Todavia, em relação às questões que alguns colegas apresentam, eu depois recomendarei a leitura do livro do professor Delfim Leão, que é um livro muito interessante e muito rico, onde esta conferência está lá plenamente desenvolvida e fundamentada, e com a leitura do livro que se lê lindamente, que eu já tive a oportunidade de ler. Eu depois poderei, penso que está disponível em acesso livre, depois podemos disponibilizar, nomeadamente na plataforma do nosso doutoramento em estudos globais, e poderão depois ler e aprofundar e assim terem respostas a questões que ficaram por responder. Portanto, agradeço mais uma vez ao professor Delfim Leão e ao professor André Simões esta excelente participação neste seminário, e agora passaremos então ao momento seguinte desta sessão, em que apresentaremos a primeira obra e a coleção de estudos globais, e onde teremos, portanto, a honra de contar com a conferência de apresentação daquele que é um dos maiores pensadores e sábios do nosso pensamento político constitucional português, um dos senadores da nossa democracia, que é o professor Paulo Ferreira da Cunha, que amavelmente aceitou fazer esta apresentação. E dou agora a palavra ao meu colega, professor João Ramon Caetano, que apresentará o professor Paulo Ferreira da Cunha, que eu conheço melhor do que ninguém, porque teve também a honra de ser orientado no seu doutoramento pelo professor Paulo Ferreira da Cunha. Professor João Ramon Caetano, tenha à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma saudação a todos. Verifico aqui a existência, estão aqui presentes colegas, estudantes, amigos, também pessoas que não conheço, mas por uma iniciativa que se está a revelar, de facto, muito relevante.
Em segundo lugar, uma palavra, enfim, particular para o seu vice-reitor da Universidade de Coimbra, o meu querido amigo Delfim Leão. Somos da mesma geração em Coimbra, embora em cursos diferentes, e é uma grande alegria. Enfim, foi uma intervenção notável, que me deu profundo gosto ouvir e saborear. Também ao Dr. André Simões pela sua amabilidade de vir enriquecer esta iniciativa. Bem, cabe uma palavra de apresentação ao seu conselheiro e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Paulo Ferreira da Cunha. É um homem, para quem o conhece bem, há aqui pessoas que o conhecem bem, para quem não o conhece tão bem, enfim, é minha missão, digamos assim, torná-lo ainda mais conhecido, porque é um português excelente, no sentido de que não é apenas um juiz constitucionalista e um filósofo do direito amplamente reconhecido em Portugal, no espaço de língua portuguesa, em muitos países que vão do Canadá à Ucrânia, passando pela China, onde também tem muitas publicações, enfim, nestes países todos, mas é de facto um homem de uma cultura vastíssima. Isto faz dele, de facto, um homem singular. Eu gostaria, enfim, poderia ler o seu vasto currículo. Como já disse, atualmente é juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça e é professor catedrático, doutorado em França, em Paris II e também na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E um dos seus mais recentes livros, publicado pelas edições Almedina, Vontade de Justiça, publicado em dezembro passado, salvo erro, e eu gostaria só de tirar daqui alguns apontamentos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, a dedicatória que faz. A dedicatória a Paulo Bonavides, que morreu no ano passado, a Paulo Bonavides, 1925-2020, in memoriam, um grande constitucionalista, um dos maiores juristas de língua portuguesa da segunda metade do século XX e dos inícios do século XXI, que é acompanhada esta dedicatória por uma frase: aos que, e estou a citar, aos que anonimamente, no quotidiano, apenas com a consciência tranquila e no espírito de cumprir o dever, trabalham pela Constituição, pelo direito e pela justiça. E na página seguinte cita a famosa, faz a definição de justiça de Ulpiano, que está presente no Digesto de Justiniano, como a justiça, em latim, mas eu traduzo, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Isto, de facto, nos tempos que correm e depois da magnífica intervenção do Dr. Delfim Leão, realmente, tem muito que se lhe diga. Deixem-me dizer que o livro tem um prefácio de Luís Edson Fachin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, portanto, juiz do Tribunal Supremo, e eu citaria apenas 3 pequenas partes que dizem muito sobre o autor. Estou a citar Luís Edson Fachin: a justiça é a busca constante daqueles que acreditam num mundo melhor, mais igual, mais fraterno, mais humano. Trata-se, diz ele ainda, da luta dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqui citando Mateus 5:6, e que esperam um dia ser saciados. E continua mais adiante: próprio do seu talento, que já nos agraciou com fecundos livros e artigos, o autor busca nesta obra, por meio da retórica e da dialética, a constante reflexão, interpelando o leitor sobre os problemas do passado, os desafios do presente e os riscos para o futuro do Estado democrático de direito, mas não sem apresentar possíveis soluções e abrir novos flancos de diálogos com as diversas áreas do conhecimento, tendo como meta principal a busca incessante por um verdadeiro justo social. E finalmente termina dizendo: temos em mãos, nesta obra, um verdadeiro tratado de direito constitucional fundamentado, amparado em sólidas bases hermenêuticas e filosóficas. Bem-haja
a iniciativa do professor Dr. Paulo Ferreira da Cunha de escrever este livro e o fez na bem-aventurança, e volta a dizê-lo, de quem tem fome e sede de justiça. Eu gostaria só de terminar, só falando de vários, dos muitos livros. Eu hoje estou a falar da universidade, mas em casa tenho 2 longas estantes com a obra do conselheiro e professor Paulo Ferreira da Cunha, que aliás dão fotos muito bonitas, mas eu gostaria só de falar aqui há pouco, Delfim Leão falava dos livros e dos livrinhos, e falar aqui de livros e livrinhos que me influenciaram muito, enfim, são apenas alguns, desde o essencial sobre a filosofia política contemporânea, saído há anos na imprensa nacional Casa da Moeda, um primeiro grande livro que me influenciou muito, Lições de Filosofia Jurídica, Natureza e Arte do Direito, a História do Direito, com a minha colega de curso e estimada amiga Joana Aguiar e Silva, e também com António Lemos Soares, História do Direito Romano à Constituição Europeia, o Tratado da Justiça ou Injustiça, a Geografia Constitucional, Sistemas Geopolíticos e Globalização, também um bom tópico para os nossos estudantes de doutoramento, um livro recente, Crimes e Penas, também da Almedina, o direito Constitucional, a Teoria Geral do Direito, uma síntese crítica, Repensar o Direito Internacional, um de que eu gosto muitíssimo, muitíssimo, que é o Repensar a Política, um livro aliás com várias edições, a Filosofia do Direito e do Estado, mas porque falamos de homens completos, e este é um homem completo, deixem-me falar deste provocatório, eu diria também positivamente quase clandestino, mas não, o mistério, mais, dito de forma mais correta, esgotadíssimo, como outros, Mysteria Iuris, estes mistérios do direito, o que são? Aqui a sua intervenção, a escola a arder, combates e diálogos, ainda me lembro da apresentação na Faculdade de Direito do Porto, pelo professor Adriano Moreira, deste livrinho, que são diálogos de um académico com a academia e com a sociedade. E um livro também recente, enfim, de uma outra linha, de uma outra, digamos, de uma outra cor, Primavera, Outono, Direito e Artes, um livro que revela este homem como pintor, como poeta, e, enfim, e tenho aqui uma pilha de livros, mas são livros que influenciaram, se eu hoje sou o que sou, como jurista, e mais do que isso também, muito devo a Paulo Ferreira da Cunha. E por isso, desculpem-me se esta apresentação foi uma apresentação, digamos, menos canónica, mas é uma apresentação que me parece adequada e muito justa a este homem genial, por quem eu tenho uma admiração profunda. Muito obrigado. Senhor Conselheiro, Senhor Professor, o palco é seu. Muito obrigado, Sr. Professor João Caetano. Eu já irei alinhavar 2 ou 3 palavras em legítima defesa, depois deste golpe à traição, porque eu não estava de maneira nenhuma à espera. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, saudar o professor Dr. José Eduardo Franco, o coordenador do Programa Doutoral em Estudos Globais, naturalmente também o senhor pró-reitor da Universidade Aberta, o professor Dr. João Caetano, ambos organizadores da presente obra, a quem agradeço este honroso convite, bem como me apraz cumprimentar o Sr. Professor Dr. Delfim Leão, vice-reitor da Universidade de Coimbra, a minha alma mater, pela brilhante conferência com que nos brindou e também pela edição nos prelos da imprensa da Universidade desta bela obra em parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian, assim como o Sr. Professor Dr. André Simões, da Universidade de Lisboa, que de uma forma tão interessante e tão profunda comentou a palestra de hoje.
Cumprimento ainda naturalmente os seus professores, investigadores, estudantes, todos presentes neste exercício prático de globalização virtual. Perdão. Vejo que estão na assistência várias caras conhecidas, em possibilidade de saudar cada um se sinta cumprimentado. Não posso deixar de dizer que tem pleno cabimento uma história que me foi contada um dia por um professor meu, que dizia que na universidade há sucessivamente que aprender 3 coisas, que uma pessoa não se deve espantar, uma pessoa não se deve indignar, e a terceira e mais difícil é que alguém não se pode deixar ruborescer. Naturalmente, perante a apresentação, que eu não estava nada à espera, do seu professor João Caetano, eu não só temo não ter aprendido nos meus tempos de universidade a não corar, como também fico um pouco naquela situação de cristalização do verbo que António Alçada Batista, na Peregrinação Interior, um dia sintetizou nesta expressão, do cito de cor, não faz parte da palestra que estava programada, a expressão alguém que teria lido Guerra e Paz e teria ficado sem coragem de escrever uma linha que fosse de um telegrama. Perante, de facto, tão simpática intervenção do professor João Caetano, eu fico com alguma dificuldade em falar. Felizmente, tenho aqui uns apontamentos e ir-me-ei servir deles. Muito obrigado. Antes de mais, convidar-se um jurista, e certamente para mais um juiz, como sou agora, a apresentar um livro sobre globalização, e, por extensão, uma coleção sobre globalização, pode parecer uma ironia. De certo, uma ousada escolha, e por que não também dizê-lo, certamente, da minha parte, uma muito atrevida aceitação. Na verdade, os juristas, além de reputadamente avessos à novidade, e a palavra globalização não recua, embora a coisa, como vimos, sim, não recua à Roma Antiga, ao tempo da criação epistemológica do direito, embora se fale também, digamos, em alvores gregos do direito, nomeadamente Stamatios de Cítesis, fala disso. Realmente os juristas, além de reputadamente avessos ao novo, são alegadamente também cultores de um saber dito paroquialista, porque que fariam eles? Aplicariam direito, e esse direito não poderia deixar de ser direito nacional. Falávamos em audácia, não é? Audácia er fortuna juvat, enfim, depende agora das pronúncias, mas na verdade não é de algum modo, de nenhum modo verídico este lugar comum. Portanto, essas audácias no convite e audácias na aceitação, pode ser que tenham alguma atenuante. E esta contradição da realidade relativamente ao que se pressupõe é algo que vem de há muito. Como sabemos, até ao Marquês de Pombal não se ensinava, senão muito lateralmente, na Universidade de Coimbra, que na altura tinha o monopólio de estudos jurídicos, a de Lisboa só é fundada em 1911, não se ensinava senão outras coisas que não aquilo a que se veio a chamar o direito pátrio, não é? Ensinava-se o direito romano, nas ordenações chamado direito imperial, ensinava-se o direito canónico, e ambos não são direito propriamente estrangeiro, mas em larga medida global, e direito global em expansão. Um dos nossos escassos, mas muito inteligentes críticos desse direito,
andarilho encartado e reconhecido que foi Agostinho da Silva, acabaria por ter sentimentos mistos, não é? Mixed feelings sobre esse direito romano que Portugal e Espanha acabariam por exportar nas suas andanças de descobertas e colonizações. Acabando num título significativo, ir à Índia sem abandonar Portugal, não estava a ser precursor da videoconferência, mas acabando por considerar esse direito romano, por um lado, como anticristão. E a categoria de cristão, e muito especificamente de católico, também tem, obviamente, uma componente universalista indesmentível. Mas, por outro lado, ele via já no direito romano um alfabeto e gramática certo de ordem e progresso, capaz de unificar o mundo numa linguagem comum. Que o mar unisse, já não separasse, diria Pessoa na mensagem. Pois, então, o mar e as leis, não apenas a chuva, o amor e as leis, que viria a ser cantado por Herbert Welder, aludindo a longas conversas. Mas não são só do passado os labores dos juristas na globalização. Nos nossos dias, a partir da Tunísia, mas irradiando pelo mundo inteiro, o projeto de criação de um Tribunal Constitucional Internacional, ou seja, um Tribunal Constitucional global, embora enfrentando ventos históricos muito favoráveis ao fechamento, à autarcia, vai fazendo, apesar de tudo, o seu caminho. É pelo menos um norte que guia muitos. Perdoem-me se partir de um exemplo pessoal, de labor pessoal, para começar por tentar provar um ponto. É que mesmo quando julgamos que em alguma coisa está menos globalização, esta, com aquela naturalidade que lhe assacava a chamada primeira grande teoria da globalização, essa que ganharia peso com a queda do muro de Berlim, no ano Mirabilis, 1989, ela volta a galope. Mas não lhe acreditamos, contudo, o valor como inevitabilidade de uma casa comum, pelo simples jogo do mercado, e muito menos pelas virtualidades da desregulação económica ou financeira. Aqui acompanhamos Jorge Soros, mas tantos poderiam citar, quando, ao falar de globalização, precisamente adverte, cito, os mercados funcionam bem quando se trata de criar riqueza, mas não estão vocacionados para cuidar de outras necessidades sociais. E mais adiante, só por si, são incapazes de satisfazer as necessidades sociais como a lei e a ordem, bem como manter os seus próprios mecanismos. Nem têm competência para garantir a justiça social. Estes bens públicos só podem ser assegurados por um processo político. É claro, citação, claro, gostei muito mais da expressão justiça social e nem tanto daquele clichê lei e ordem. Sobretudo quando traduzido para português soa de maneira estranha. Ora bem, apenas vemos uma inevitabilidade do alargamento de horizontes num planeta, e quiçá num universo, mas não sonhamos demais, que se não pode esconder de si mesmo. E de novo, permitam-me uma palavra de memorialismo, que é aquilo a que nós recorremos quando não temos tempo para estudar mais ou recordar mais. Recordamos o que temos guardado. Do mesmo modo que agora tive este honroso e confesso que inesperado convite, há muitos anos, em 1999, a Enciclopédia Verbo do século XXI formulou-me uma idêntica solicitação, a que também correspondi, e acaba por ser minha a autoria do verbete globalização. Ora, ainda bem que não o consegui agora reler. Não o leiam, por favor. Leiam este livro, isso sim. Leiam os livros da coleção. Não leiam o meu verbete. Eu explico. Com o confinamento pandémico, a minha biblioteca, espalhada por várias casas e instituições no Brasil e em Portugal, ficou reduzida à minha residência na minha terra natal, no Porto. Voltei a casa como filho pródigo. Eu, que sempre meditava em Vieira, que aliás também é glosado nesta obra, para nascer pouca terra, para morrer toda a terra, para nascer Portugal, para morrer o mundo,
Bom, eu já voltarei à enciclopédia, que agora vem a pandemia. O paradoxo é evidente, aliás. O vírus propaga-se velozmente pelo mundo, transmite-se no global, transmuta-se no local, volta ao global, uma parábola terrível, não é? O quarto cavaleiro do Apocalipse, síntese dos outros três, não conhece barreiras. Para ele, o globo é apenas um. E por isso, a defesa mais eficaz, por enquanto, antes que uma vacinação a mais larga escala nos possa proteger a todos, a palavra de ordem é praticar o contrário da globalização, ou seja, o confinamento. E agora as enciclopédias. As enciclopédias são também símbolos de globalização, são bandeirantes do conhecimento, não conhecem fronteiras, procuram os confins. A primeira edição da Enciclopédia Britânica é contemporânea de quando ainda não estava totalmente explorado o oeste americano e procura indagar essa fronteira, esse limes. Ora, as enciclopédias neste mundo digital, ai de nós, já começa a ser difícil tocá-las fisicamente. Nos últimos anos, antes da pandemia, já pude verificar com verdadeira tristeza que muitas, por exemplo, a excelente Enciclopédia Universalis, já tinham sido exiladas da primeira sala dos usuais na belíssima Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, um dos meus escritórios nessa bela terra. Pois, no confinamento, explicando, nem sequer tenho a Enciclopédia do século XXI completa comigo. Calhou a sorte de ter outras, a antiga, Velho, por exemplo. Mas tudo isto acabam por ser símbolos invisíveis, misteriosos, de uma globalização interrompida, truncada, esperemos por pouco tempo. Mas desde que soube que, creio que Gabriel Garcia Marques quebrava os seus dias de solidão com a leitura cotidiana da Enciclopédia Britânica, imagino que depois do pequeno almoço, quem toma os seus comprimidos, não sei. Eu nunca deixei de ter a Britânica junto de mim. Minto. Apenas aquela parte da Britânica com os artigos de fundo, porque esses são o sabor mais substancial. Pois bem, num passe de magia borgiano, que me lembra um dos contos das ficciones, e tentando documentar-me um pouco para esta breve conversa, mergulhei no volume 20, já da chamada Macropédia, sempre simbolicamente abrangendo os artigos de Geomorphic to Immunity. E procurei a palavra globalization. A globalização cultural não é apenas espacial, também transforma o tempo cronológico em tempo cairológico e teima em dar as suas lições, repetindo as coisas nessa história que é, digam lo que digam, uma ciceroniana magistra vitae. Pois bem, entre esse Wanderer universal que foi Goethe e uma Alemanha, Germany, ou o contrário, entre Germany e Goethe, a Alemanha que tem no poema de Hoffmann von Fallersleben a origem do seu hino, contudo hoje limitado, como sabemos, à terceira estrofe, tem uma romântica delimitação de fronteiras alargada. Von der Mars bis an den Himmel, von der Est bis an den Welt. Pois é, não consegui encontrar o verbete que procurava. A Macropédia da Britânica não tem verbete para a globalização. Já Luís de Freitas Branco, salvo erro, de detectar algumas lacunas, mas esta é surpreendente, mesmo na data da minha edição, que é a 15ª, de 1997. Ora, como seria interessante poder intitular as minhas palavras Em Busca da Globalização Perdida? Sempre a pensar, é claro, nas limitações à circulação hoje impostas e parece que imprescindíveis. Pois bem, 2021 lança-se um livro de grandes nomes, numa brilhante edição da coleção Estudos Globais, dirigida pelos professores Guilherme de Oliveira Martins, João Ravão Caetano e José Eduardo Franco, e com a prestigiante chancela da imprensa da Universidade de Coimbra, aqui ao mais alto nível representada pelo seu vice-reitor, o professor Dr. Delfim Leão, que
acaba de nos brindar com a conferência do mais alto interesse e simbolismo. Do mesmo modo que o prefaciador se deve guardar da tentação de resumir ou comentar a obra em que antepõe o seu paratexto, L'Art de la Préface é um dos meus livros de cabeceira, também em celebração oral o apresentador não deveria mais que fazer uma elegante e breve oração, mas ao menos breve, que não estou a conseguir, aproveitando a recomendação retórica dos Estatutos da Universidade de Coimbra, creio que já os 1559. Mesmo assim, não resisto a brevíssimas notas, um pequenino diálogo. O professor Adriano Moreira fez-nos perguntar-nos se ainda é tempo para os homens, se pode haver diplomatas de um novo tipo, diplomacia de um novo tipo, embaixadores não só de paz como de um novo equilíbrio, de um novo progresso, quando é possível encarar rebeliões de devedores. E recordamos aí essa excelente entrevista de Jeremy Irons à televisão portuguesa sobre essa passividade ainda dos que devem sem saber e sem saber realmente a quem. José Renato Gonçalves procede a um trabalho importante de limpeza, como diria Carlos Sagan. O principal do que se faz na ciência é a limpeza. Seria fundamental ter conceitos claros e relativamente consensuais sobre as noções de internacionalização, mundialização, globalização, cooperação e integração económica internacional, nova ordem económica internacional, etc. E embora não seja um problema central do seu texto, não deixa também de nos fazer pensar em conceitos como soberania e Estado de Direito Democrático em correlação com esses fluxos e tendências. Carlos Carreto traz-nos a salutar e revigorante provocação, entre aspas, de nos fazer recuar à Idade Média para repensar a globalização. Não essa Idade Média de longo tempo, que viria, segundo alguns, até meados do século XX, nem a Idade Média gótica e da sua lenda das trevas, mas essa outra Idade Média das cidades e dos mercadores, como vemos no fresco do Bom Governo do Palazzo Público de Siena, a Idade Média não confinada, mas circulante, em que, como diz, circulam viajantes embaixadores, estudantes e mestres, guerreiros, feirantes e mercadores, saltimbancos, exilados e laboratórios, cavaleiros e sacerdotes, citei, e cujos textos são veículo e testemunho. Alberto Vieira, que infelizmente, entretanto, partiu, provoca-nos também com um texto que é uma pergunta. Será o arquipélago da Madeira, no século XV, a primeira etapa da globalização? E depende do exercício de limpeza teórica que se faça, naturalmente, num certo sentido, sem dúvida. E não só a Madeira como marco de globalização, como os madeirenses como seus embaixadores, desde sempre cidadãos do mundo global. As ilhas são o princípio do desencravamento do mundo. Seria muito interessante analisar contrastivamente mais essa saga do madeirense, a do português em geral, e, por exemplo, a do cabo-verdiano e os ecos que tal tem tido nas nossas várias saudades. E não podemos esquecer essa obra notável, que é o Dicionário Enciclopédico da Madeira, coordenado pelo professor José Eduardo Franco, e a que o nome de Alberto Vieira se encontra também associado. Eduardo Paz Ferreira traz-nos à realidade de uma Europa com algumas debilidades de defesa, quer face a fenómenos populistas, que já atacam em alguns países os próprios fundamentos do Estado de Direito Democrático, como fenómenos de integração económica que não acautelaram a solidariedade e a justiça social, chamando a atenção para uma globalização quase sem direito, como diz, concluindo que, cito, a política deve dominar a riqueza e não a riqueza a política, como sucede hoje. Citei. Num tema, sobretudo, glosado, em geral, em clave económica, Onésio Teotónio de Almeida não fala de custos e de preços, mas de valores. O seu problema é uma ética para a globalização. Considerando a falência da teorização pós-moderna, o Anything Goes de Paul Feyerabend, mal traduzido, provocou uma esterilidade de que urge fugir-nos, diz. Preocupa-se com esse ocaso da moral que alguns decretaram, mas sabe que é necessário que construamos uma alternativa equitativa, fair. Nessa linha não pode deixar de convocar-se a educação, que é o tema do texto de João Costa. As escolas preparam as crianças para empregos a inventar, com tecnologias futuras,
para resolver problemas não equacionados ainda. E a mudança é global. Importa, pois, que nos preparemos. A sementeira é urgente. William Morris, o grande artista e visionário, afirmou na sua iluminada conferência A Beleza da Vida que se o século XX era o século do comércio, e obviamente aí havia uma globalização, se o século XIX era o século do comércio, e aí havia obviamente uma globalização, o século XX seria o da educação, com nova globalização. Oxalá esse vaticínio possa vir a concretizar-se, ao menos no nosso século XXI. José Carlos Seabra Pereira dá-nos a dimensão profundamente humana e complexa dos diálogos entre literatura e cultura e os diferentes enfoques e dimensões do local, do universal, do global, que têm conhecido profundos estudos. Do eu e do outro, do aqui e do ali, jogos de espelhos, pontes, traduções, influências, todo um pano de fundo de errâncias e raízes presida um texto que nos desafia, não só no plano puramente literário, mas mais latamente cultural. António Mega Ferreira leva-nos ao grande e vigoroso mundo literário latino-americano, que se ergue como exemplo de internacionalização transcontinental, em que o veículo linguístico comum, a língua espanhola, foi sendo seiva vivificadora. No seu texto, vemos desfilarem grandes autores que aprendemos a admirar, que admiramos. Entretanto, 5 prémios Nobel, Miguel Ángel Astúrias, Pablo Neruda, Garcia Marques, Octávio Paz e Vargas Llosa. Não é, pois, um texto de teoria globalista, mas de globalização, diríamos, glosando o inaction anglo-saxónico, enacción. Gonçalo M. Tavares intitula o seu capítulo Literatura, Imaginação e Realidade. É um texto em que a autoria pessoal se encontra muito patente. Digamos que nos transporta para outros horizontes, para uma diversa globalização, uma diversa dimensão também, sobretudo os da imaginação literária. Penso que é absolutamente extraordinária esta mistura entre o imaginário e a realidade. Se uma obra de arte, diz ele, conseguir fazer com que uma pessoa sinta que não lhe falta nada, alcançou então o seu objetivo. Fim de citação. Não nos podemos esquecer da importância da satisfação pessoal e da força da capacidade fabulatória das pessoas. E em diálogo precisamente com Gonçalo M. Tavares está o texto de Lilian Jacotto, que muito ilumina o trabalho do autor. Desde logo, no seu diálogo com o mundo e com o mundo globalizado. Lembra os inuís do Ártico Canadiano Oriental, que dizem que não estão perdidos, porque o terreno é que lhes fugiu dos pés. Ou esse andarilho, cujo nome é difícil de dizer, Cage, talvez, que diz conhecer o local por nele já se ter perdido. Por nele já se ter perdido. Disse o autor, escrevo porque perdi o mapa. Lilian Jacotto, também como resistência à barbárie que vem, reúne os fragmentos e ensaia um fio de Ariadne. Valérie de Villars, em A Cidade Manifesto, porta-voz da mundialização, chama a atenção para a essencial temática da cidade e da mundialização. Urbi et Orbi. A cidade que foi cidade-estado, a cidade mundial que se devolve macro-cidade. A cidade que, afinal, recordando Nelson Saldanha, será sempre o jardim e a praça. Cidade, depois, de passeio público burguês e também palco de movimento, contestação, ocupação de ruas. Cidade, origem do político, e não apenas etimológica. Confesso o meu pecado quando vi que os organizadores desta obra, meus queridos amigos, depois de considerações enquadradoras muito pertinentes, resolveram passar em revista os vários capítulos. Eu decidi não ler essa parte, para que não pudesse, ainda que inconscientemente, haver qualquer influência ou intertextualidade do seu texto na minha leitura da obra. Por isso é que o genérico literário, o género literário, apresentação de livros, em alguns casos, pode ser mesmo uma missão impossível. Dessa introdução não falarei, pois, embora, admirador de paratextos que sou, recomendo a parte que li e a que não li, por intuição. Não ler sequer a obra toda, mas eu li. Está justificado até para prefaciadores,
desde que Raymond Aron confessou que o fez no seu prefácio ao Tratado de Sociologia Geral de Vilfredo Pareto, editado pela Droz em Genebra. É tempo de terminar. Numa das minhas andanças académicas, em que fui buscar livros, nessa altura ainda não os encomendava pela internet, tive ocasião em Londres, no South Bank, de ver uma exposição muito interessante do grande arquiteto Le Corbusier. E aí, além de me ter deliciado com a evocação da decoração do Tribunal de Chandigarh, na Índia, pude tomar contacto com o modulator, essa atualização do homem vitruviano, medida humana para as coisas, às vezes nem sempre humanas, dos espaços, das construções, etc. Ora, efetivamente, Le Corbusier, além do testemunho da sua obra, tem algumas reflexões muito interessantes sobre o que nós necessitamos dos intelectuais de hoje. E ele, no fundo, sugere-nos, numa obra muito sugestiva sobre o urbanismo moderno, sugere-nos que precisamos de inventores, não de dedutores, precisamos de pessoas que sejam capazes de ler os sinais, capazes não de uma transladação de ossadas, como falava Peter, do princípio de Peter, mas exploradores do próximo amanhã. Precisamos de quem perscrute essas indicações que vão sendo dadas pelos tempos. Ora, eu julgo que é exatamente esse conjunto de pessoas que vão cada um com o seu modulator portátil, cada um deles com o seu protótipo de medição humana do mundo, que nos podemos lançar à indagação desse Brave New World, que obviamente já começou e para o qual nós precisamos de uma bússola. Pode ser até que, passando o exagero, o bonequinho modulador leve debaixo do braço alguns volumes desta coleção de estudos globais, como essa bússola que falta. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Ferreira da Cunha, por esta extraordinária apresentação e que mostra que o Sr. Professor, além do grande erudito, é alguém que viaja, a partir da apresentação do livro, pelos mapas globais do saber, da cultura, das grandes referências, dos grandes autores e pensadores. Muito obrigado pela honra que nos deu. Agora darei a palavra ao Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, que como diretor da coleção vai-nos também brindar com uma pequena alocução. Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, muito obrigado, seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco. É para mim um grande gosto estar aqui e, sobretudo, depois de ouvirmos esta extraordinária apresentação da coleção e do volume Globalização como Problema pelo professor, meu querido amigo, professor Paulo Ferreira da Cunha. E justamente posso, em primeiro lugar, dar que com esta intervenção nós abrimos com chave de ouro o espírito que nos anima nesta coleção.
saúdo, naturalmente, além do professor José Eduardo Franco, o professor João Relvão Caetano, o professor Paulo Ferreira da Cunha interpretou com grande rigor o sentido que atribuímos à necessidade de equacionar os estudos globais. A globalização, e o professor Paulo Ferreira da Cunha não chegou a recordar-nos, mas eu recordo bem, esse antigo texto que ele para eu devo dizer que foi a modéstia do professor Paulo Ferreira da Cunha que não permitiu recordar o monitório do seu texto de então. Uma vez que prescrutou os elementos essenciais daquilo que afinal nós portugueses abrimos no que Arnold Toynbee designa como a primeira globalização era gâmica. Homenagem, a referência naturalmente ao nosso Vasco da Gama. Essa a primeira globalização, essa a primeira forma de equacionar as questões em termos mundiais, mas sobretudo em termos de humanidade. Afinal, não podemos compreender a humanitas ciceroniana ou a paideia grega sem esta dimensão que corresponde, afinal, à globalização como humanitas, como humanidade. E é essa mesma globalização como humanidade que nós encontramos ou reencontramos na obra culminante do padre António Vieira, onde naturalmente percebemos que a globalização está nessa chave dos profetas, nessa claves profetarum. E por isso eu terei muito pouco a acrescentar, a não ser saudar muito especialmente a apresentante da obra, a fidelidade extraordinária ao nosso espírito, mas simultaneamente não posso, neste momento, deixar de saudar também o professor Delfim Leão, que nos deu a oportunidade de ouvirmos, afinal, as perspectivas sobre as dinâmicas de globalização na antiguidade clássica. O espírito é exatamente este. Mas como o professor Paulo Ferreira Cunha acaba de nos dizer, há aqui neste momento um paradoxo, sobretudo quando vivemos este estranho período de pandemia. E este estranho período em que nos leva, sem deixar de equacionar a indispensabilidade da perspectiva global. Ainda há poucos dias, um conjunto de dirigentes mundiais, a começar no secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres, diziam há um apelo prático e efetivo a que a globalização seja mais cooperação. Essa é que é a grande questão. Se há o paradoxo, a verdade é que nós temos que superar esse mesmo paradoxo. E o espírito que nos anima para lançarmos esta reflexão, para lançarmos estes textos, para lançarmos aquilo que é, afinal, uma coleção de estudos globais que pretende, afinal, e no fundo, encontrar esses fatores de mediação que são absolutamente indispensáveis. É verdade, as novas tecnologias
deram-nos novas oportunidades, designadamente esta, de estarmos aqui a falar, a dialogar através de meios tecnológicos, faltando-nos naturalmente aquilo que é a proximidade necessária ao entendimento da fundamental humanitas. Professor Paulo Ferreira da Cunha, agradecemos-lhe muito o facto de ter interpretado rigorosamente o espírito desta coleção. O espírito da obra que está bem entendido e simultaneamente potencialidades, e recordo de novo que o professor Paulo Ferreira da Cunha já via nesse seu texto profético, nesse seu texto premonitório, que aqui sucintamente nos recordou. Muito obrigado a todos, e prometi ao professor José Eduardo Franco que seria muito, muito rápido, muito, muito sintético, apenas para dizer obrigado. Muito obrigado ao Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins pelas suas palavras, e aproveito para agradecer também todo o apoio e parceria que facilitou, que estabeleceu com a Fundação Carlos de Gulbenkian, para poder levar em frente este projeto, que está aberto a todos aqueles que quiserem participar com alguma proposta de livro destes enquadros no diário da coleção, e portanto os livros são publicados em versão digital, acessível em e-book, acessível a todos. Portanto ele está acessível, este primeiro livro, a quem quiser, a quem tiver gosto em ler, através da imprensa da Universidade de Coimbra, como também foi publicado em versão impressa. E agora gostaria de dar uma palavra para nos falar, fazer umas considerações, se entendem por bem, ao professor Delfim Leão, vice-reitor da Universidade de Coimbra, responsável máximo da imprensa da Universidade de Coimbra, que tem imprimido um dinamismo globalizante a esta imprensa universitária, e que nos deu, então, que nos facilitou o acolhimento para fundarmos esta coleção na sua imprensa, que muito nos honrou. Gostaria também de dar agora, antes de depois dar a palavra final à senhora reitora da Universidade Aberta, dar a palavra agora ao senhor vice-reitor da Universidade de Coimbra, professor Delfim Leão, na sua qualidade de responsável da imprensa da Universidade de Coimbra. Senhor professor Delfim Leão, peço-lhe umas breves palavras. Obrigado. Muito obrigado, Dr. José Eduardo Franco. Tem sido uma sessão magnífica. Se dúvidas alguma houvesse, que de facto nunca houve, sobre a pertinência desta iniciativa, hoje ficariam seguramente deslindadas. Realmente exprime muito bem aquilo que se pretende. Se alguma coisa eu posso dizer da parte da imprensa da Universidade de Coimbra, é que a nossa preocupação é que os autores da imprensa da Universidade, e que neste momento serão já alguns milhares, sejam cada vez menos da Universidade de Coimbra e mais do exterior. Ou seja, entendemos que é claramente uma vantagem para a editora que, enfim, tenha capacidade para atrair autores a partir do exterior, e que, digamos, o contributo desses autores, a sua qualidade, a seriedade com que levam os projetos editoriais, naturalmente valorizem a chancela da imprensa, que por sua vez se refletirá também sobre a valorização dos autores. Gostaria também de fazer um cumprimento muito especial, de facto, aos três coordenadores, Dr. Guilherme Oliveira Martins, Dr. José Eduardo Franco e Dr. João Caetano, pela forma realmente como, enfim, digamos, deram vida ao objetivo que de facto deve ter uma coleção desta natureza. Digamos, poderia haver a tentação de fazer que ela vivesse essencialmente de um doutoramento de um grupo de pessoas, porque realmente há matéria para isso e há, digamos, competência científica para o fazer, mas a opção de alargarem e a tornarem mais plural ainda, claramente beneficia, dá visibilidade externa, enfim, valoriza claramente todo o projeto editorial e todos os que estão neles envolvidos. Gostaria também, já há pouco disse discretamente, e também não avançarei muito mais nessa matéria, mas de agradecer a seriedade que colocaram na condução científica desta publicação e das seguintes. Não há quaisquer dúvidas de que, quanto mais sério é o trabalho de quem coordena,
enfim, o cuidado colocado na própria filtragem, mais beneficiados saem todos os intervenientes, a começar pelos autores. Ou seja, quando no passado se poderia eventualmente correr o risco de considerar um pouco intrusivo ou até ofensivo algum reparo, sugestão, é exatamente o contrário. Da minha experiência de 10 anos na imprensa da universidade, que, enfim, de resto este é o meu último ato público enquanto diretor da imprensa, porque vou ser, felizmente, substituído dentro de algumas semanas, mas se há coisa que eu aprendi e li ao longo destes anos largas centenas de pareceres, foi que quanto mais séria é a condução do processo, maior é a valorização do produto final e maior é, o retorno que se dá a todos quantos são envolvidos. Portanto, queria agradecer aos 3 coordenadores a forma como não apenas compreenderam perfeitamente, enfim, este apelo, mas como lhe deram vida, digamos, o absorveram e o transferiram precisamente para a sua prática enquanto responsáveis máximos pela edição. Que, digamos, o possamos publicar em articulação com instâncias como a Universidade Aberta, a Fundação Gulbenkian, claramente é, uma vez mais, algo que valoriza imenso a atividade editorial, ou seja, porque qualquer ação que se faça para valorizar uma obra, como é este lançamento, perante esta plateia, com a qualidade com que foi apresentada, valoriza todos aqueles que estão a ela ligada e as instituições que representam. De forma que, da parte da imprensa da Universidade de Coimbra, queria agradecer, digamos, essa generosidade que permite que a obra fique em acesso aberto desde o início. É também algo em que eu sei que estão todos empenhados, a própria Gulbenkian assumiu esse desígnio recentemente de forma muito clara, mas juntando-lhe a beleza imorredora, obviamente, de ter o livro impresso. Sabemos que tem, enfim, uma beleza, um fascínio, uma sensualidade, por assim dizer, quase interna, que o livro, digamos, digital não tem, embora este tenha a grande vantagem, realmente, de o levar rapidamente, enfim, a todos os cantos do mundo. De forma que, enfim, obrigado, os meus parabéns e que seja em boa hora, como certamente será. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor, Obrigado. pelas suas palavras e por todo o seu apoio. E desejo felicidades para as novas funções e esperando que o seu sucessor consiga continuar o seu trabalho tão extraordinário à frente da imprensa. Muito bem, agora terei muito gosto em dar a palavra à senhora reitora da Universidade Aberta, a senhora professora doutora Carla Padrão Oliveira, desejando as boas-vindas a esta sessão e obrigado pela honra que nos dá a encerrá-la com as suas palavras finais. A palavra é sua. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e permitam-me um cumprimento muito especial e particular ao Sr. Professor Paulo Ferreira da Cunha, Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, ao Sr. Professor Delfim Leão, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, e ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, um amigo desta casa, que também é sua, naturalmente. Cumprimento também os meus colegas, o professor João Caetano e o professor José Eduardo Franco, que coordenaram e têm também dinamizado aqui estas atividades no âmbito deste seminário. Apenas umas muito breves palavras depois das intervenções brilhantes que aqui ouvimos. Fica muito pouco para dizer, mas foi com muito gosto que aceitei o convite para estar aqui presente, essencialmente para testemunhar a honra com que a Universidade Aberta acolhe mais uma iniciativa que decorre no âmbito do Seminário Internacional de Estudos Globais, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian. E abrindo as portas à comunidade, ou abrindo as suas portas à comunidade académica em particular e à sociedade civil em geral, a Universidade Aberta orgulha-se também de promover ativamente o seu envolvimento em projetos inovadores e atuais, nomeadamente através de atividades de investigação, de lecionação, de publicação, como é o exemplo que estamos aqui precisamente hoje a assistir através do lançamento destas duas obras e, em particular, desta revista de tema de estudos globais, que tem aqui o seu primeiro número.
E enquanto universidade somos naturalmente responsáveis pela preservação e pela propagação do saber, por formar e por educar também a sociedade. E é isso que estamos aqui precisamente a fazer, e eu não podia deixar de estar aqui também para testemunhar. Não querendo tomar mais do vosso tempo e depois das intervenções que aqui tivemos, que nos deixam muito para pensar e precisamente para promover este diálogo, termino agradecendo e instando, permito-me, atrevo-me, instando os autores, os convidados que aqui estiveram para apresentar e comentar as obras, os professores, os estudantes do doutoramento que também estão aqui presentes e todos os participantes neste evento, que continuem a promover o diálogo, a investigação, a partilha, a difusão de conhecimento sobre os valores de educação para a cidadania, de forma a promover também o exercício de uma cidadania ativa, uma obrigação à qual todos os cidadãos devem vincular-se, defendendo ideais de democracia e de liberdade. E agradeço todo o empenho dos coordenadores desta coleção, deste primeiro volume da coleção, de todos os que participaram aqui com as suas intervenções de apresentação das obras, obviamente aos autores, quer da obra, quer ao professor Défilo Leão, quer a todos os autores deste primeiro número da revista e a todos os que aqui estão presentes e participaram nesta sessão, o meu muito obrigada, e é sempre um prazer, uma honra a Universidade acolher atividades e iniciativas deste género. A todos o meu muito obrigada. Muito obrigado, senhora reitora, pelas suas palavras, muito nos animam, e aproveito então para mais uma vez agradecer a todos os que intervieram nesta sessão, a todos os que estiveram a participar assistindo, e quero, portanto, desejar a todos muita saúde nestes tempos difíceis e que possamos superá-los o mais depressa possível. Obrigado e uma boa tarde.